Um homem prevenido vale por dois. Ou é melhor prevenir do que remediar. Quem que nunca ouviu essas frases populares de um pai, de um avô, de um amigo, para indicar que muitas vezes é preciso ter um pouco mais de prudência, um pouco mais de preparação para não precisar depois refazer as mesmas coisas e assim perder muito tempo. A reflexão da parábola que eu proponho nesse podcast é para mostrar como que uma escolha errada ou até a falta de preparação faz com que a gente perca muito tempo, perca talvez muitas oportunidades. Por isso que o tema do podcast é o seguinte: para cada coisa o seu tempo. Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionis Rafael Paganotto. 2020, episódio 21. Bem-vindos a mais um podcast Café Bíblico, que bebendo, obviamente, um café, tem a proposta de uma simples reflexão sobre uma parábola de Jesus, para assim aumentar um pouco mais o conhecimento, a ação, a nossa compreensão. A sexta parábola que proponho nessa série é aquela das 10 virgens, segundo o Evangelho de Mateus. Um texto bíblico. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que foram ao encontro do noivo com lamparinas. 5 eram prudentes e não levaram óleo de reserva junto com suas lamparinas. 5 eram prudentes e levaram vasilhas de óleo reserva. O noivo estava demorando e todas elas pegaram no sono. Era meia-noite e alguém gritou: "O noivo está chegando, se preparem para acolhê-lo." Todas elas se levantaram e acenderam as lamparinas. As imprudentes disseram: "Nós precisamos de um pouco de óleo, porque as nossas lamparinas estão se apagando." As prudentes responderam: "Não é possível. O óleo é suficiente só para as nossas lamparinas. Antes que o noivo chegue, vão comprar óleo?" Enquanto elas estavam comprando, o noivo chegou e as 5 prudentes entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi fechada. Finalmente chegaram as 5 imprudentes que gritaram: "Senhor, Senhor, abre a porta." Mas ele respondeu: "Eu não conheço vocês." Então Jesus concluiu: "Fiquem de guarda sempre, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora." A reflexão só começa com um café. Na época de Cristo, segundo a tradição judaica, o casamento era fixado com bastante antecedência, sobretudo pelas famílias dos noivos. E assim, quando chegava o grande dia, que o noivo e a noiva iriam morar juntos, tinham procissões, celebrações, festejamentos, ia muito além do aspecto religioso, envolvia todo o aspecto civil, quase que parando pequenos vilarejos. Alguns jovens acompanhavam o noivo até a casa da família da noiva e esse casal retornava à casa onde eles iriam morar ou até a casa da família para o grande festejamento, para concluir um pouco aquele processo que tinha se iniciado um pouco de tempo atrás. Quando eles estavam chegando, era quase normal que as amigas da noiva estivessem ali esperando para acolher esse casal com luzes, cantos, danças, um momento de grande alegria, de grande festa. Era muito importante essa procissão de ir buscar a noiva e de retornar o noivo, a noiva, o casal, a futura família. E a parábola apresenta 10 virgens que estão esperando o retorno do noivo. É interessante que elas têm lamparinas e óleo.
Isso porque na época a única fonte de luz após o descer do sol, obviamente, era a lamparina. As pessoas usavam no dia a dia pequenas lamparinas quando tinham que fazer um trajeto noturno para iluminar o caminho, evitar algum perigo, e a luz começou a adquirir um pouco essa simbologia desde cedo. Então, quando o noivo está chegando para acolher e iluminar o caminho dele na chegada, as amigas da noiva estão com as lamparinas acesas. O noivo está atrasado, então não é fácil esperar por muito tempo ali parado. Quem de nós que nunca teve que esperar por muito tempo, talvez num hospital, num aeroporto, numa rodoviária, em algum local aonde lutar contra o sono, contra o cansaço, estar ali todo o tempo acordado é difícil. Por isso que as 10 amigas da noiva acabam dormindo. E quando elas se acordam, são divididas em 2 grupos na parábola: as prudentes e as imprudentes. Até aquele momento, o grupo era homogêneo, todas estavam fazendo a mesma coisa. Mas quando o noivo está chegando, que algumas têm óleo a mais e outras não têm, aqui acontece a divisão. A prudência é a virtude que nos faz prever e evitar as faltas e os perigos, e que nos leva a conhecer e praticar o que nos convém. A prudência é vista também como cautela e como precaução. As 5 prudentes tiveram que carregar algo a mais. Se prepararam melhor, previram uma necessidade, colocaram na balança até algum inconveniente. Digamos assim que as 5 amigas prudentes fizeram o seu trabalho bem feito. Estavam ali, com as lamparinas acesas, para receber o noivo que estava chegando atrasado. A cautela, a precaução, a preparação, que pediu um pouco de tempo antes para ir atrás de óleo na casa de cada uma delas, algum recipiente para carregar esse óleo. Aquilo que exigiu um pouco mais de trabalho antes da festa se demonstrou a chave para participar dessa festa depois. Porque quando o noivo chega, elas estão preparadas. Não vão mais perder tempo como as 5 imprudentes que vão atrás de óleo justamente naquele momento. Se preparar melhor fez com que elas aproveitassem a festa e estivessem ali para acolher o noivo, ou seja, participar do casamento daquela amiga, daquela família que estava começando. Outra coisa é ir à meia-noite comprar óleo. Da onde que você vai encontrar alguém vendendo óleo à meia-noite? Isso para mostrar como que elas, além de imprudentes, são um pouco inocentes, se deixam levar pela situação, um pouco desesperadas porque não tinham óleo. A falta de preparação fez com que elas não fossem conhecidas, encontrassem a porta fechada e demonstrou também uma certa inocência dessas 5 amigas virgens imprudentes. O óleo é usado para produzir a luz, mas aqui pode ser visto como algo relacionado ao tempo. Não aquela visão abstrata de tempo, de alguma coisa que eu não posso dominar, de alguma coisa que é medido cronologicamente. O tempo talvez numa visão tridimensional, porque se eu tenho um pouco de óleo, eu vou aplicar aquele óleo que durante um certo período vai me fornecer luz, vai iluminar. Essas virgens prudentes calcularam que o noivo poderia atrasar e levaram óleo a mais. Algumas colheres, alguns ml a mais de óleo para dizer, isso daqui basta para 4, 5 horas. Enquanto que aquelas imprudentes levaram o óleo só dentro da lamparina. Quando se acordaram, já estava se apagando. Quando eu tenho essa visão do tempo como alguma coisa física, tridimensional, como o óleo, eu posso aplicar melhor o meu tempo. Eu posso me preparar melhor. A agenda cotidiana de cada pessoa é sempre cheia, muitas atividades.
Uma mãe de família, por exemplo, cuidar dos filhos, levar na escola, academia, participar de alguma reunião na hora do trabalho, janta com os amigos, visitar alguma pessoa, ir na igreja, fazer tantas coisas que demandam tempo. E não tem como, obviamente, fazer duas coisas ao mesmo tempo bem feitas, porque muitas vezes a gente quer fazer duas, três e quando vê, tudo fica incompleto. Se nós compararmos o tempo a esse óleo da lamparina, creio eu que pode ajudar, porque se eu tenho alguma coisa para fazer aqui e agora, eu vou ter que pegar um pouco de óleo e dedicar aqui. Mas ao mesmo tempo que eu estou colocando óleo aqui para que seja bem iluminado, bem feito, bem preparado, se eu quiser em seguida fazer outra coisa, eu não posso pegar esse óleo daqui e colocar aqui. Eu vou ter que pegar outro óleo da minha reserva e colocar aqui. Isso significa que, nesse primeiro momento, bem iluminado, bem consumido, aquele óleo foi suficiente, 1 hora. Porém, se eu sei que aqui vai demandar mais tempo, eu vou precisar de mais preparação, de mais organização, de mais óleo. E esse óleo que eu pego da minha reserva para colocar naquela lamparina que vai requisitar um pouco mais de tempo, eu vou gastar mais óleo ali. Esse óleo, se não é bem aplicado, a minha reserva chega no momento que pode terminar. No cansaço, no estresse, em algum momento onde eu posso até dizer não quero fazer mais nada hoje, porque meu óleo terminou. A imprudência que dividiu os dois grupos é numa gestão negativa do tempo, porque as 10 amigas tiveram o mesmo tempo para se preparar, o mesmo tempo para esperar o noivo, o mesmo tempo para cochilar, dormir, descansar enquanto ele estava atrasado, o mesmo tempo para acordar. Mas quando o noivo estava chegando, algumas tiveram o tempo para entrar na festa e outras tiveram o tempo para ir atrás do óleo à meia-noite. A falta de preparação chegou no momento onde não era possível conciliar tudo. Ou óleo para entrar na festa, ou falta de óleo, correr atrás do prejuízo. Aquilo que eu disse no início, é melhor prevenir do que remediar. Um homem prevenido vale por 2, se aplica, obviamente, à conclusão dessa parábola. E na gestão do tempo que nós temos, a prudência pode ser vista assim como eficiência. Saber usar aquilo que tem à disposição, ter sempre um plano B e saber usar o óleo na medida certa. Não adianta levar pouco ou até se levar muito óleo, querer colocar em tantas lamparinas. Uma só é suficiente. Elas entraram na festa, aproveitaram o casamento porque se prepararam bem. Tiveram a coragem de antecipar certos fatores para alcançar assim o seu objetivo. O óleo na lamparina é fundamental. O tempo nas nossas vidas bem aproveitado é essencial. Por isso que essa parábola pode ser vista também como um modelo muito simples, muito simbólico da gestão do tempo que cada um de nós deve ter na sua vida para aproveitar bem cada momento. Ter um pouco de óleo sempre a mais e quando for preciso usar esse óleo, colocar na lamparina, na medida certa, do jeito certo, no momento certo. Depois de tudo isso, é hora das considerações finais. A virtude da prudência que distingue o grupo das amigas da noiva se aprende com o tempo, com a maturidade. Nos tornamos pessoas prudentes ou imprudentes diante das situações que vivemos no nosso cotidiano. Por isso que não podemos exigir das 5 jovens maturidade. Elas são somente um símbolo, mas nós percebemos nessas 5 imprudentes que a inocência, talvez pensar em outras coisas quando era necessária a preparação, fez com que elas perdessem a festa,
perdessem esse momento tão importante na vida daquela amiga que tinha convidado elas para acolher com as luzes a chegada dessa nova família que estava se formando. A parábola é escatológica, fala do fim dos tempos, estar ali de guarda, sem saber a hora e o dia, o momento exato, e representa, desse modo, aquelas pessoas que vivem de qualquer forma, muito bagunçadas, sem uma organização tanto pessoal, espiritual, afetiva, emocional, religiosa, viver de qualquer modo, viver somente o hoje e não se preocupar com o amanhã, não se preparar com cautela, com equilíbrio, para aproveitar bem cada momento da vida. Infelizmente, corremos o risco de perder tanto tempo pela falta de cautela, de preparação, pela falta de prudência. Muito obrigado pela sua atenção, pela partilha de mais esse café. Uma abençoada e organizada semana e até o nosso próximo podcast.